Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje seguiremos a leitura do informativo de jurisprudência número 21 da edição extraordinária do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Vamos seguir aqui no vídeo, que é a parte 2, com o direito processual penal, tratando de intimação. A intimação por aplicativo de mensagens viola a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal, uma vez que impossibilita a análise dos autos e o controle dos prazos processuais. A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, atua na defesa dos hipossuficientes em todos os graus de jurisdição. Artigo 134 da CF. Para cumprir suas atribuições constitucionais, a instituição possui um extenso rol de prerrogativas, direitos, garantias e deveres. A Lei Complementar nº 80 de 94 estabelece como prerrogativa dos membros da Defensoria Pública a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, com prazo em dobro. Artigo 128, inciso 1. No caso concreto, o juízo de primeiro grau violou essa prerrogativa ao determinar a intimação da Defensoria via WhatsApp, em vez de utilizar o sistema de processo eletrônico. Ao assim proceder, o magistrado violou as prerrogativas da Defensoria Pública. A intimação deveria haver ocorrido pelo sistema de processo eletrônico, de forma a possibilitar a análise dos autos e o controle dos prazos processuais. A Lei de Processo Eletrônico, artigo 5º, parágrafo 5º, não afasta a obrigatoriedade de observar as prerrogativas da instituição, mesmo em casos urgentes. Conveniências administrativas não podem se sobrepor às prerrogativas da Defensoria Pública e ao devido processo legal. Bom, pessoal, antes de seguirmos apenas um esclarecimento, como vocês notaram, este informativo, ou melhor dizendo, este julgado, já foi lido na parte 1, porque o professor Márcio Cavalcante normalmente coloca os julgados que dizem respeito a mais de uma área do direito em todas as respectivas áreas. Então, como é um julgado que trata do tema de direito penal, foi lido na parte de direito penal, ou constitucional, salvo engano, perdão o equívoco, tá? E como também diz respeito a direito processual penal, foi lido então, foi juntado e lido na parte de direito processual penal. Feito este esclarecimento, vamos seguir tratando de prisão. A reiteração delitiva, por si só, não é suficiente para negar a prisão domiciliar a gestantes ou mães de menores de 12 anos. A reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco a infância e a sua proteção. Provas. Não é possível que o Ministério Público requeira informações do COAF sem que haja prévia instauração de investigação formal. O fato de já existir notícia de fato ou VPI não supre essa exigência. Importante. A mera informação de fato criminoso, ainda que tenha sido formalmente registrada como notícia de fato ou como verificação de procedência de informações, mas sobre a qual ainda penda uma verificação, não pode ser considerada uma investigação formal prévia apta a autorizar a solicitação de informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Provas. O disposto no artigo 222, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, CPP, aplica-se à oitiva das testemunhas, não alcançando o interrogatório do réu, que deve ser o último ato da instrução criminal. O interrogatório é, essencialmente, um ato de autodefesa, devendo ser dada à réa a possibilidade de se manifestar, ao final da instrução, sobre os fatos apontados por testemunha ou sobre as provas da acusação, com o objetivo de influenciar na formação do convencimento do juiz. O disposto no artigo 222, parágrafo 1º do CPP, aplica-se à oitiva de testemunha, não alcançando o interrogatório do réu, que deve ser o último ato da instrução. Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. Parágrafo 1º. A expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Tribunal do Júri. Juiz intimou a Defensoria Pública para fazer um júri com 22 horas de antecedência. Defensor não aceitou e pediu adiamento. Magistrado negou e designou o defensor dativo, que assumiu o júri.
O réu foi condenado. Houve nulidade do julgamento por violação à plenitude de defesa. Configura constrangimento ilegal a intimação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do pronunciado em sessão plenária, sem a observância do prazo mínimo legal de 10 dias de antecedência, estipulado no artigo 456, parágrafo 2º do CPP, tendo em vista que impossibilita a preparação adequada das teses defensivas e o exercício da plenitude de defesa. Tribunal do Júri. João foi denunciado por homicídio e Maria por denunciação caluniosa. Por serem crimes conexos, ambos tramitavam na vara do júri. João faleceu. O processo de Maria será desmembrado e remetido para a vara criminal comum. Ocorrendo a extinção da punibilidade pela morte do corréu, a quem foi imputado o crime contra a vida, ocorrida no juízo de acusação, é devida a remessa dos autos ao juízo singular para julgamento do crime conexo, não havendo que se falar prorrogação da competência do Tribunal do Júri para o julgamento desse delito. As hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 81 do CPP, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, são circunstâncias que afastam a competência do Tribunal do Júri na primeira fase do julgamento, juízo de acusação, consubstanciando clara exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, de modo que, verificada qualquer dela, ainda na primeira fase do procedimento, tem-se por afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime conexo, comum. Esse rol não pode ser tido como taxativo, pois se o corréu, a quem foi imputada a prática de crime contra a vida, falece ainda na primeira fase do procedimento, como verificado no caso dos autos, não há justificativa razoável para submeter o crime conexo comum, denunciação caluniosa, a julgamento perante o Tribunal Popular, sendo certo que essa hipótese se assemelha àquelas previstas no dispositivo em comento, na medida em que afasta a competência do Tribunal do Júri, ainda na fase do juízo de acusação. Recursos. O Dia do Advogado, 11 de agosto, é considerado feriado local para fins de comprovação da tempestividade recursal. O dia 11 de agosto, quando se celebra a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, que é também o Dia do Magistrado e o Dia do Advogado, não é feriado nacional. Por isso, se exige a comprovação da suspensão do expediente forense na origem, no ato de interposição do recurso. Vale ressaltar, contudo, que isso perdeu boa parte da relevância após a Lei nº 14.939 de 2024, que alterou a redação do parágrafo 6º do artigo 1003 do CPC e previu que o tribunal deverá determinar a correção desse vício formal, ou seja, deverá determinar que a parte recorrente junte a comprovação do feriado local, mesmo após a interposição do recurso, ou o tribunal poderá simplesmente considerar que o recurso foi tempestivo, mesmo sem que a parte recorrente tenha juntado essa comprovação do feriado local, se houver no processo eletrônico essa informação. Redação anterior. Artigo 1003, parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Redação atual. Artigo 1003, parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico. Redação dada pela Lei nº 14.939 de 2024. Recursos. Em embargos de divergência, não é suficiente a simples menção ao Diário da Justiça em que o acórdão paradigma teria sido publicado. A simples menção ao Diário da Justiça, em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não serve para fins de comprovação de dissídio em embargos de divergência. Execução penal. O cálculo para remissão da pena em razão de trabalho interno, de conservação e manutenção do estabelecimento penal, realizado em horário especial inferior a 6 horas diárias, deve-se dar pela quantidade de dias efetivamente trabalhados. Caso hipotético. João cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado na penitenciária estadual.
Ele trabalhou entre os meses de novembro de 2021 e fevereiro de 2022, por 5 horas diárias como pagador, interno que entrega as refeições para os demais presos, e como ASG, auxiliar de serviços gerais. De acordo com o caput do artigo 30 da LEP, a jornada diária de trabalho do apenado deve ser de, no mínimo, 6 horas e, no máximo, 8 horas. Apesar disso, neste caso, cada dia trabalhado por João, mesmo sendo apenas 5 horas diárias, deve ser computado como um dia inteiro de trabalho. Parágrafo único do artigo 30 da LEP autoriza a realização de horário especial nesses casos. Artigo 33, parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Logo, as 5 horas trabalhadas, mesmo sendo inferiores ao mínimo previsto no caput do artigo 33, devem ser consideradas como uma jornada normal de trabalho para fins de remissão. Execução penal, indulto. Não é possível conceder indulto para condenados a pena restritiva de direitos. Artigo 8º, inciso 1 do Decreto número 11.302 de 2022. Mesmo que a pena restritiva tenha sido reconvertida em pena privativa de liberdade no curso da execução penal. Caso hipotético. João foi condenado a 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão. Reprimenda que, na sentença, foi substituída por 2 restritivas de direito. Ocorre que João, injustificadamente, não cumpriu as penas restritivas impostas. Em razão disso, o juiz determinou a reconversão das penas alternativas e restabelecimento da pena privativa de liberdade. João vinha cumprindo normalmente a pena até final de 2022, quando foi editado o decreto número 11.302 de 2022, indulto natalino. Esse decreto previu, em seu artigo 5º, que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos. João, por entender que seu caso se enquadrava nessa hipótese, requereu a concessão do indulto natalino. O magistrado, contudo, indeferiu o pedido porque o réu foi inicialmente condenado a cumprir pena restritiva de direitos. O artigo 8º, inciso 1 do Decreto número 11.302 de 2022, proíbe a concessão de indulto para condenados por penas restritivas de direito. Artigo 8º. O indulto natalino de que trata este decreto não é extensível às 1. Penas restritivas de direitos. O STJ manteve a decisão denegatória. O benefício de indulto não é extensível aos condenados à pena restritiva de direitos, por expressa determinação legal dos artigos 8º, inciso 1 do Decreto 11.302 de 2022, sendo irrelevante a reconversão dessa pena em privativa de liberdade. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!